crianças! Que bom ver você aqui novamente! Hoje nós vamos continuar a nossa história de Amy Carmichael. E aí, o que será que vai acontecer na nossa história? Hoje será o capítulo 3. Era um domingo frio e úmido, na cidade de Belfort, capital da Irlanda. Amy Carmichael, ainda menina, caminhava ao lado de sua família pela rua principal da cidade. Estava voltando para casa depois de assistir ao culto da igreja. Durante o trajeto, debaixo de uma chuva fina, depararam-se com uma velhinha. Ela estava carregando uma enorme sacola. Todos ficaram admirados e o mesmo pensamento passou pela mente de todos. Imagine só, trabalhar no domingo e não ir à igreja? Isso é muito errado. Era assim que Amy e sua família pensavam. A princípio, Amy achou que a velhinha agia mal por carregar uma sacola pesada no dia do Senhor. Então, de repente, Amy virou-se e correu atrás da velhinha. Quando a alcançou, pegou em seu braço, pegou a sacola e ajudou a mulher a carregá-la. Todas as outras pessoas ficaram de olhos arregalados, apontando para as duas e rindo baixinho. Amy ficou com o rostinho quente e vermelho, um tanto envergonhada. A garoa fria estava aumentando e Amy sentia-se muito triste. Ela pretendia ajudar a mulher e todos estavam achando graça daquilo. Eles não entendiam. Amy pensou: eu quero fazer algo para o Senhor que dure para sempre, toda a eternidade. Não importa se as pessoas entendem ou não. Foi aí que Amy aprendeu a terceira lição. Só as coisas eternas são importantes. Coisas que vão durar para sempre. O que as pessoas dizem ou pensam não é importante, se sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Vocês já observaram um círculo? Um círculo não tem começo e nem fim. Geralmente usamos o círculo para nos lembrar de Deus, porque Ele sempre existiu e sempre existirá. Amy Carmichael desejava fazer coisas para Deus que também durassem para sempre. Quando você vir a figura de um círculo, lembre-se das coisas eternas. Apesar dos comentários contrários, Amy continuou ajudando as pessoas. Fazia coisas como levar marmita de sopas para os pobres, visitar e conversar com pessoas doentes. Ela sabia que o Senhor Jesus estava observando essas coisas e sabia também que eram coisas que Ele desejava que ela fizesse, ainda que algumas pessoas não aprovassem e pensassem que ela estava gastando tempo em coisas à toa. Ela queria, acima de tudo, agradar a Deus. Muitos anos mais tarde, quando Amy servia ao Senhor na Índia, ela ainda ajudava os outros. A cada dia, reunia um grupo de adultos e ensinava-lhes a palavra de Deus, contando-lhe do Pai Celestial que os amava com amor eterno. Assim, quando eles começaram a amar e confiar em Amy, começaram também a confiar no Deus vivo que ela servia. Amy tinha diversos trabalhos a fazer na Índia como missionária e as pessoas a observavam atentamente. Cada noite, quando ela voltava para casa, suada e exausta, a pequena prima a esperava muito feliz. Dentre outras coisas que fazia durante o dia, Amy tentava descobrir onde as pessoas do templo conseguiam pegar as crianças e como faziam isso. Sempre que podia, Amy disfarçava-se e saía andando entre o povo indiano à procura de uma pista. Frequentemente,
viajava longas horas numa carroça. 3 anos já se haviam passado desde o início dessa busca, mas até aquele momento ela não tinha conseguido descobrir nada. Apesar dos fracassos em não conseguir informações, Amy tinha certeza de que o Senhor a tinha chamado para resgatar as crianças dos templos pagãos e que esse era um trabalho muito perigoso. Uma vez, estando disfarçada, Amy pousou numa hospedaria para viajantes. À tardinha, todos os hóspedes sentaram-se juntos no chão, ao redor de uma lamparina. Enquanto conversavam, um homem que fazia colares para enfeitar os pescoços dos ídolos estava lá. Amy ouviu o homem contar coisas relacionadas à venda de crianças ao templo. Ela ouviu tudo com atenção, porém, sem demonstrar interesse, o homem disse que, se a mãe de uma menininha morria, às vezes o pai, querendo evitar a responsabilidade de cuidar da pequena, a vendia para o templo. Em outra ocasião, Amy e uma amiga iam dormir em um estábulo, um lugar construído para as vacas. O estábulo ficava junto de uma casa de barro e, através das paredes, Amy ouviu a família que ali morava. Eles estavam brigando e então ela conseguiu outra pista. A família era pobre e necessitava de dinheiro urgentemente para comprar comida. A briga surgiu porque discordavam entre si a respeito da possibilidade de vender o bebê ao templo. Dia após dia, Amy foi juntando as pistas e ela soube que uma mãe, para agradar os deuses, era capaz de vender o seu bebê ao templo. Ou, se uma criança ficasse doente, os pais poderiam prometer dedicá-la aos deuses se eles a curassem. Muitas vezes, a filha mais velha da família era dada aos deuses. Amy contou para os outros crentes as coisas terríveis que estavam acontecendo no templo, mas eles não lhe davam muita atenção e não entendiam o seu desejo de ajudar as crianças. Eles não encorajavam a deixar o seu trabalho missionário entre os adultos. Eles pareciam não entender como era importante alcançar as crianças com a mensagem do amor de Deus. Para o Pai Celestial, isso era muito importante. A Bíblia diz: não é da vontade do vosso Pai Celeste que uma dessas crianças se perca. Mateus 18:14. Deus, o Pai, enviou seu próprio Filho ao mundo para salvar as crianças de seus pecados. As almas daquelas crianças eram eternas, eram importantes para Deus. E Amy tinha certeza que Deus queria que ela as alcançasse. As amigas de Amy diziam: se você se dedicar a trabalhar só com as crianças, não será uma missionária. Além disso, não acreditamos que seja verdade o que você diz sobre as crianças do templo. Não pode ser verdade. Apesar dos comentários, Amy resolveu continuar procurando maneiras de ajudar as crianças do templo. E ela pensava: não importa se as pessoas entendem ou não, eu farei o que Deus mandar o que fazer. Somente as coisas eternas são realmente importantes. Várias crianças vieram morar com Amy. Eram crianças necessitadas. Um dia, chegou uma menininha de somente 4 anos de idade. Era a segunda criança do templo que Amy conseguia resgatar. Prima tinha sido a primeira. Algum tempo depois, Amy soube de um pai que estava querendo vender a filha ao templo. Amy se antecipou às pessoas do templo e conseguiu que o homem se inteirasse em fazer negócio com ela. Ele queria que Amy desse a ele 100 rúpias
Em valores atuais, isso equivale a menos de R$ 5. Será que é certo comprar uma criança? Pensava Amy. Ela orou muito sobre o assunto e sentiu que Deus a estava dirigindo a comprar aquela criança. E então, pagou a quantia exigida pelo homem. Sem contar a ninguém, Amy pediu ao Senhor que lhe restituísse as 100 rúpias gastas na compra da menina. Para Amy, seria um sinal da parte do Senhor, mostrando que o Senhor aprovava o que ela havia feito. Naquela época, 100 rúpias era uma quantia muito grande. Será que Deus iria responder à oração de Amy? 10 dias depois da chegada da criança, uma missionária que não sabia de nada enviou para Amy um cheque com a quantia exata. Amy reuniu todas as meninas e juntas elas agradeceram a Deus pela resposta de oração. Dias mais tarde, Amy resgatou uma bebezinha quando estava para ser vendida ao templo. Logo, a casa de Amy ficou lotada e era preciso uma casa maior. Amy procurou um lugar seguro fora da cidade, no sul da Índia, numa vila chamada Dohnavus. Amy comprou uma casa que ficava no final de uma alameda de tamarindos. Era um lugar calmo entre as montanhas e o mar. Poucos quilômetros a oeste, havia uma montanha arredondada chamada Santo Lavadeiro. Parecia ser um lugar seco e árido, mas havia lá fontes subterrâneas que mais tarde forneceriam grande quantidade de água. Crianças maiores e até jovens começaram a ouvir sobre Dohnavur como um abrigo onde podiam encontrar segurança. Uma das que ouviu foi uma moça de 16 anos chamada Joia de Vitória, que morava numa aldeia vizinha, em companhia de sua família. Joia era uma moça muito religiosa, que muitas vezes oferecia sacrifício aos deuses. Joia sabia que era pecadora, que havia feito muitas coisas erradas e que os seus pensamentos muitas vezes eram maus. Ela ansiava ser perdoada de todos os seus pecados. Orava aos seus deuses, mas não sentia que recebia ajuda. Certo dia, Joia ganhou uma Bíblia e, enquanto lia, aprendeu a respeito sobre o Deus vivo que a amava. E ela leu: Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Joia se emocionou ao saber que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tinha sido castigado pelos pecados cometidos por ela quando morreu na cruz derramando seu sangue. Ela leu que o Senhor Jesus ressuscitou e depois andou com os discípulos e conversou com eles. Não apenas conversou, mas também comeram juntos. E um dia, os discípulos os viram subir entre as nuvens. Joia compreendeu que precisava desse Salvador, porque ela sabia que ela era pecadora. Ela confiou na palavra de Deus e pediu a Jesus para entrar em seu coração, recebendo esse presente de Deus que é a vida eterna. Mas ela temia que alguém da sua família descobrisse a sua fé no Deus vivo e pretendia continuar a cultuar os ídolos também, para que ninguém descobrisse a sua decisão ao lado de Cristo. Mas, pouco a pouco, Joia entendeu que não era certo tomar parte do culto aos deuses. Ela leu na Bíblia que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário de Deus viventes. E como ele mesmo disse, habitarei e estarei entre eles. Diante dessas advertências de Deus, Joia reconheceu que não poderia mais fingir que acreditava nos ídolos. Então, ela orou: por favor, Deus, mostre-me o que eu devo fazer. Certa manhã, bem cedinho, Joia se lembrou
de ter ouvido falar de um lugar de cristãos em Donovan. Parecia que o próprio Deus estava falando com ela a respeito daquele lugar. Será que lá encontraria abrigo e proteção? Ela decidiu ir para lá. E mesmo sem avisar a família, que ainda estava dormindo, ela deixou a sua casa para chegar a Donovan. Precisou atravessar o rio e logo chegou à casa da missionária. Bateu a porta e pediu abrigo. Joia de Vitória foi acolhida. Logo que os familiares descobriram que Joia tinha partido para lá, eles a seguiram às pressas, rodeando a casa de Amy. E ela declarou que iria morar com Amy. Joia falou abertamente da sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Amy amava cada uma das crianças que Deus lhe tinha dado e sentia que nunca poderia deixá-las, mas sabia que precisava empenhar-se mais em alcançar as crianças do templo. A escravidão das crianças no templo foi assunto para o seu primeiro livro, que foi publicado. Amy amava cada uma daquelas crianças. Sentia que nunca poderia deixá-las, mas sabia que precisava empenhar-se mais em alcançar as crianças do templo. A escravidão das crianças no templo foi assunto para o seu primeiro livro, que foi publicado com o título As Coisas Como Elas São. Os fatos ali contados causaram grande repercussão e Amy fez muitos inimigos que não concordavam com o que ela havia escrito no livro. Eles simplesmente não podiam acreditar que meninos e meninas fossem vendidos ao templo e fossem mantidos ali como prisioneiros. Muitos cristãos até se reuniram para fazer com que Amy largasse o campo missionário. Nossa, crianças, quantas aventuras nessa história, não é verdade? Enquanto isso se passava na Índia, o padrasto de Amy estava à beira da morte na Irlanda. Ele havia sido como um pai para Amy e ela o amava muito. A última vontade do velhinho era vê-la e esse desejo ele disse por meio de uma carta na qual insistia para que Amy fosse vê-lo. Os amigos falavam contra ela, dizendo que estava errada em recusar a última vontade do seu padrasto. Como Amy queria estar ao lado dele, mas ela não podia sair e deixar as crianças. Deus havia dado uma obra para ela fazer e, acima de tudo, Amy queria agradar a Deus. Se saísse, certamente suas crianças estariam em perigo. Em meio a esses acontecimentos, Amy continuou a receber carta de todas as partes da Índia, pedindo-lhe para falar e ensinar. Ela tinha muito jeito para falar em público e estava acostumada a ficar à frente de grandes multidões, até mesmo de 20.000 pessoas. Ela tinha prazer em atender aos convites. Porém, uma das coisas que ela precisou aprender foi a dizer não a tudo que a desviava daquilo que Deus queria que ela fizesse. O que era mais importante era atender aquelas pessoas ou obedecer a Deus. Amy sabia qual era a resposta certa. Só as coisas eternas eram importantes. E naquele instante, ela decidiu nunca mais deixar a Índia e aquelas crianças. Amy permaneceu 52 anos na Índia até a sua morte. O que Deus quer é importante para você? Ou você tem medo do que os outros vão pensar? Você está fazendo a vontade de Deus? Os seus amigos sabem que você recebeu o Senhor Jesus como Salvador? Se você aprendeu a terceira lição de Amy, aquilo que os outros pensam ou dizem não parecerá tão importante, o mais importante é fazer a vontade de Deus. Essa história ainda não terminou. Ainda vem mais aventuras da vida de Amy e você não pode perder o próximo capítulo. Um grande beijo e até mais!